Hortenísia da Costa Dias estava com 28 anos e com 8 meses de gestação quando foi levada para o Hospital e Maternidade Municipal Amor e Esperança, no dia 7 do mês de março deste ano, e permaneceu 3 dias hospitalizada. No dia 10, a gestante não resistiu e morreu, deixando o marido e outros 3 filhos. Após a morte de Hortenísia, começou a surgir as dúvidas, já que foi lavrado apenas uma certidão de óbito, a da mãe. Ela foi enterrada com o bebê ainda vivo na barriga. O caso foi denunciado à polícia pelos familiares que acharam estranhos os procedimentos após a morte de Hortenísia e acreditavam que houve falhas no atendimento médico. Após as denúncias, a delegada Sabrina Leles pediu a exumação do corpo no dia 27 de abril para esclarecer os fatos. O advogado da família, Egon Victor, também esteve presente no cemitério e afirmou que todos buscam a verdade e a justiça. Nós, como operadores do direito, nós estamos aqui justamente para esclarecer, essas dúvidas, justamente com o papel da Polícia Técnico-Científica, com o apoio da Polícia Civil. Então nós vamos nos limitar a estudar o caso e aplicarmos as medidas, buscarmos, no caso, a tutela jurisdicional cabíveis ao mesmo. Muitas dúvidas e angústias acompanhou a família durante todos esses meses. Eles tentaram salvar o bebê, ele morreu antes ou depois? E morreu de quê? A causa-morte da mãe foi realmente infarto agudo do miocárdio, como colocou o médico no atestado de óbito? E se tem 2 corpos, não teria que ser 2 atestados? Após a exumação, a delegada Sabrina Leles ouviu os profissionais responsáveis pelo atendimento de Hortenísia para saber dos procedimentos médicos adotados na maternidade. Houve negligência médica ou não? Nesta semana, o inquérito foi concluído e o resultado foi revelado à imprensa pela delegada Sabrina Leles. Hortenísia não morreu de infarto, e sim de edema pulmonar. E o filho morreu de sofrimento placentário. Foram ouvidos diversos profissionais da área de saúde, entre técnicos em enfermagem, enfermeiras, outros médicos, e nós chegamos à conclusão que o médico, o último responsável pelo atendimento do fatídico dia, do dia em que a Hortenísia veio a óbito, é o responsável devido à negligência com que agiu no atendimento à Hortenísia. No dia 9, às 22 horas, ele ainda auscultou, ele ainda ouviu os batimentos cardíacos fetais, ela estava reclamando, estava com muita tosse, falta de ar, tinha sido feito um raio-x pulmonar naquele dia que demonstrou que havia uma mancha no pulmão e mesmo assim não foi tomada nenhuma atitude médica para tratamento daquele problema específico. A Hortenísia veio a óbito, o médico atestou que teria sido infarto agudo, fulminante de miocárdio, mas na verdade os exames médico-legais que foram realizados depois da exumação do corpo da Hortenísia e do seu feto, que ela trazia em seu ventre, demonstraram que não, que ela morreu por edema pulmonar. E o histórico de atendimento, o prontuário médico de atendimento dela demonstravam isso, que ela estava com problema respiratório, ela estava com problema pulmonar, e mesmo assim o médico atestou que teria sido infarto. A gente acredita que seja esse o atestado médico porque é uma causa comum de morte entre gestantes, que tenha problema de pressão arterial, como ela tinha. Então ele agiu o quê? Com o dolo eventual em relação a esse atestado, por isso ele responderá por falsidade ideológica, e em relação à morte em si da gestante e do feto que ela trazia em seu ventre, ele responderá por homicídio culposo devido à negligência com que agiu no caso dela. Bom, em relação ao bebê? Em relação ao bebê, verificamos que não há como determinar o momento exato com que esse feto foi a óbito. Ocorre que a literatura médica, ela determina que caso a mãe tenha parada cardiorrespiratória e ela tenha uma certa idade gestacional, e no caso ela estava com aproximadamente 8 meses de gestação, dever-se-á realizar a cesárea perimortem até 4 minutos depois de verificada a parada da mãe. E não foi realizado. A mãe foi enterrada com o feto dentro do seu ventre. E isso só foi possível verificar depois com a exumação também, que o feto foi a óbito devido a sofrimento placentário. Ou seja, faltou o ar para o bebê, faltou o ar para o feto respirar. Provavelmente
posteriormente à morte da mãe. Bom, nesse inquérito foram ouvidas outras pessoas como enfermeiras. O que aconteceu? Elas relataram? As enfermeiras foram muito minuciosas e uníssonas em dizer que elas insistiram para levar essa mãe para o centro cirúrgico, para que a barriga dela fosse aberta e pelo menos se tentasse salvar a vida do feto. E o médico não aceitou. Ele insistia que queria a reanimação da mãe, levou para o centro de emergência, para a sala de emergência, e não levou para o centro cirúrgico. Uma outra médica, inclusive, foi chamada no momento e também interviu tentando falar que era para fazer a cesárea da mãe, e mesmo assim ele não aceitou, falou que quem estava ali comandando a situação era ele, e ele tentou essa reanimação, esperou inclusive o anestesista chegar para entubá-la, ele mesmo não a entubou. Então assim, a gente viu uma série de detalhes que podem ser considerados a negligência dele naquele atendimento, e por isso ele está sendo indiciado por esse homicídio culposo. E ela já havia tempo, né, em relação a fazer a essa cesárea? Já tinha mesmo tempo para o bebê nascer? Sim, foi verificado que ela tinha 32 semanas de gestação. Então, a partir da 26ª semana de gestação, já se indica essa realização dessa cesárea perimortem. E não foi realizada. Ela estava com 8 meses completos, praticamente. O feto estava bem formadinho, a gente teve condições de verificar isso com a exumação também. Infelizmente, resultou na morte da Hortenísia e também na perda do seu feto. Em relação ao médico, doutora? O médico, por homicídio culposo, ele pode ser condenado de 1 a 3 anos de detenção. Pela falsidade ideológica, ele poderá ser condenado de 1 a 5 anos de reclusão. Então, agora esse inquérito segue para o Ministério Público, para o Judiciário, para que seja ofertada a denúncia ou sejam até pedidas outras diligências, caso eles entendam necessário. O médico vai ter sua defesa, vai ter a chance de se esclarecer também em frente à Justiça. A partir do momento que o senhor ouviu o médico, né, o que ele disse? O médico disse que acreditava ter feito tudo que era necessário, falou que o exame estava um pouco nebuloso, que a imagem do pulmão dela não estava muito claro e que queria mais exames. Só que, poxa, querer mais exames, por que não determinou que fizesse aqueles exames naquele momento, mudasse aquele tratamento naquele momento? É isso que se espera. Você verifica que ela está com falta de ar, que ela está com problema pulmonar, vamos tratar de forma específica, então, para tentar pelo menos melhorar aquele quadro que ela apresentava. E esse médico já tem algum processo? Esse médico, pelo que temos de conhecimento, não. Ele tem cerca de 30 anos de profissão. De acordo com ele, com as palavras dele, ele nunca tinha perdido uma gestante. Ele é ginecologista e obstetra. Então, é um médico que a gente trata com respeito, mas que deveríamos ter feito o nosso trabalho da forma que foi. Ele vai ter a chance de se defender em juízo agora. Muito abalada, a mãe de Hortenísia esteve na delegacia acompanhada dos familiares e agradeceram a conclusão do inquérito e esperam agora que os culpados sejam julgados. Destruíram minha família, porque, não tem minha filha, não tem meus netos, não tem meu genro, que era o pai do meu neném, do neném da minha filha. Acabou tudo. Tudo, minha família está acabada. Eu só estou vivendo porque Deus concede e por causa do meu serviço que eu trabalho. A gente ainda tinha esperança de não acreditar assim, que ia correr tão rápido, né? Pelo tempo assim que coisou, né? Porque tem muita coisa assim que demora, ainda mais com essas coisas assim, né? Demora muito tempo. Aí a gente tá satisfeito pelo trabalho da polícia, né? Que foi bem rápido. E esperar que eles ajam bem, né, também, e Deus ajude que vai dar tudo certo. Realmente foi muito difícil para a gente que está há quase 9 meses sem saber realmente a causa da morte da Hortenísia, e hoje veio um pouco de alívio porque ficamos sabendo realmente a causa que aconteceu. De forma que nós só temos que agradecer à Polícia Civil de Caldas Novas, em nome da delegada doutora Sabrina Leles, que fez um brilhante trabalho aqui na cidade. E mais é aguardar o Ministério Público e a Justiça, porque nós vamos dar continuidade no processo, queremos justiça. Procuramos o secretário de Saúde, que irá tomar todas as medidas cabíveis.